Olá, você conhece o contrato de vesting? Quer saber como ele funciona? Então esse vídeo é para você, vem com a gente. O que é o contrato de vesting? Para começar a discussão, eu vou utilizar a definição de Edgar Rosa, que diz que o contrato de vesting é o negócio jurídico no qual a parte concede participação societária na sua empresa de forma paulatina e mediante o cumprimento de metas pré-estabelecidas. Tirando do juridiquês, o que isso significa? Vesting vem do inglês to vest, incorporar, que é a melhor definição do que vestir, mas dá aquela ideia de vestir. Você incorpora com o tempo ou com o cumprimento de metas um direito que foi combinado. Normalmente esse direito é de participação societária. Participação societária, tirando do juridiquês, é ter cotas numa sociedade limitada ou ações numa sociedade anônima. É virar sócio, é participar da atividade social. Mas veja uma coisa interessante. O vesting é um negócio jurídico. Ele pode ser tanto uma cláusula de vesting, quanto um contrato. Enquanto cláusula, ela pode participar de outros contratos, como por exemplo um contrato de parceria, ou um contrato de, enfim, qualquer contrato que seja de interesse das partes. Agora, enquanto contrato, o vesting ele pode ter toda a conformação dele jurídica, mas lembrando que ele é um contrato atípico. Atípico é o contrato que não tem previsão legal específica sobre ele. O que isso significa? Primeiro, que o vesting não tem nenhuma lei de vesting, não está definido em legislação nenhuma, e pelo melhor do nosso conhecimento, sequer está escrito em qualquer lugar, qualquer lei, vesting, podem procurar. Além disso, por ser um contrato atípico, o vesting ele é uma criatura da criatividade, do interesse negocial das partes, ou seja, as partes podem moldar o contrato de vesting assim como quiserem. Normalmente, o contrato de vesting envolve a cessão de participação societária mediante cumprimento de requisitos de prazo e de tempo, que eu passo a explicar agora, não enquanto cláusula. Isso porque o vesting enquanto contrato, ele é até mais comum do que as cláusulas, pelo menos na nossa atuação, e ele é muito mais robusto, é muito mais interessante a discussão, e a gente do Costa e Garcia quer passar para você um panorama mais aprofundado possível do tema. E eu pretendo tratar do vesting na sociedade limitada, não na sociedade anônima. Ele pode acontecer em ambas as sociedades, não há problema. É que a conformação jurídica, o direito aplicável, ele é muito diferente da limitada e na sociedade anônima. Então, o objetivo de hoje é a forma que é até um pouco mais complexa, que é o vesting na sociedade limitada, para você aprender direitinho como que isso funciona. Então, como funciona o vesting? Olha, existem 3 tipos básicos de vesting. Na doutrina, na literatura, eles até apontam mais, mas olha, só existem 3 tipos básicos de vesting. Existe o vesting que é atrelado à passagem de tempo, o vesting que é só de tempo. Existe o vesting atrelado só a desempenho, o que as pessoas chamam de vesting de performance. E existe o vesting misto, no qual é combinado tanto o decurso de tempo, quanto o cumprimento de determinadas metas. Como isso funciona? O vesting que é só pelo cumprimento de tempo, por exemplo, o sócio estratégico que ele vem com o vesting, ele vai receber 50 cotas, 1% de participação societária, já entra nos detalhes o que muda uma ou outra, daqui a um ano. Ou seja, se daqui a um ano ele tiver lá na sociedade, ele tiver contribuído de forma muito superficial, muito básica, ele já vai ganhar as cotas dele. É possível atrelar só a passagem do tempo. Olha, daqui a um ano você ganha suas cotas. Mas isso não é tão comum, porque o mais comum é que o vesting seja atrelado a requisitos de desempenho. Isso porque, sendo um instituto e um instrumento muito utilizado em startup, a startup quer crescer. Ela não quer sócios que compõem um quadro social e não ajudem ela a crescer, não faria sentido algum. Então, a startup condiciona o recebimento de participação societária ao cumprimento de determinadas metas. Quais são esses tipos de metas? Por exemplo, participação em reuniões mensais, participações em reuniões semanais, 2 por mês, a finalização de um software, o vesting no programador, um tema que a gente já discutiu bastante, é muito comum. Então, entrega da versão beta de determinado software, mais a assessoria e manutenção por um tempo, quaisquer metas que possam acontecer. E o mais comum do comum é aliar o desempenho com o tempo. Então, por 2 anos, você precisa contribuir com tais metas, participar de tantas reuniões, fazer com que nossa empresa alcance um faturamento tal, e aí você vai adquirir a sua participação societária. Muito bem, e agora o que é combinado em relação à participação societária? Das duas, uma. Ou você vai combinar que a parte vai receber um número específico de cotas, como por exemplo 500 cotas, 1000 cotas, ou você vai combinar que a parte vai receber uma porcentagem do capital social total no momento de conversão do vesting.
Desculpem pelo juridiquês, mas é importante discernir. Ambas as opções vêm com suas vantagens e desvantagens. A vantagem da seção de cotas específicas é que você sabe o quanto você está comprometendo da sua sociedade nesse momento. Então, tomemos uma sociedade com 10 mil cotas. Você vai lá comprometer 500 cotas, beleza, você vai entregar 500 cotas. Mas o que acontece se aumentar o capital social? Daqui a pouco a gente fala disso. E na porcentagem, não tem essa pergunta do que acontece quando aumentar o capital social, porque você vai precisar entregar 1%, 2% do que tiver de capital social no momento da conversão do VEST. Então fique bem atento. Essa decisão precisa ser assessorada por um advogado, porque ela impacta profundamente no andamento da sua sociedade. Antes de mais nada, para quem é útil o VEST? O vesting é recomendado para os parceiros estratégicos da empresa, sobretudo nos estágios iniciais. Existe o vesting no futuro da empresa, com parceiros grandes, né, como advisor, sim, ele é comum. Mas assim, no dia a dia da startup, é normalmente com aqueles parceiros estratégicos para fazer um produto rodar, finalizar um software, aquele parceiro que promete ser muito bom na área comercial, que vai trazer 5 empresas, que vai trazer 3 negócios novos, que vai te colocar em contato com aquela empresa que você quer vender aquele produto. O vesting ele é dedicado a isso. Ele não é bem feito para se contratar colaborador, por vários motivos. Um deles é que o vesting, a princípio, só envolve participação na empresa. E o colaborador tem que receber salário. E aí, se a pessoa ficar trabalhando para você sem receber salário, sob exclusivamente a pretensão de receber as cotas, você pode ter um problema trabalhista. Esse problema trabalhista surge do fato de que essa pessoa ela é subordinada a você, ela trabalha de forma eventual, ela deveria ser remunerada por você. Isso é um trabalhador, isso não é um parceiro estratégico. Parceiro estratégico é uma pessoa independente, não subordinada a você, pode tomar os próprios caminhos. É claro que ele obedece ordens, por exemplo, sobre o que fazer num site, o que fazer num software, mas a princípio é uma pessoa de fora, ele não é seu empregado. Se você fizer um vesting com seu empregado e essa for a única forma de remuneração, eu asseguro que você terá problemas trabalhistas. Faça o vesting, se quiser, com empregados, com já incluída a remuneração da pessoa, mais a participação societária. E faça um vesting puro, sem remuneração prevista nele, com quem se enquadra nessa categoria. Um parceiro estratégico, uma pessoa não subordinada a você, alguém que te ajude como se fosse um colaborador externo, não o seu empregado. Isso me traz a 2 pontos interessantes. São 2 diferenciações. Uma delas é entre o vesting e o plano de stock options, e a segunda é entre o vesting e o plano de partnership. Vamos uma por uma. Vesting e Stock Options. Stock Options é, primeiro, um instituto muito parecido, não vou mentir, normalmente da sociedade anônima, normalmente envolvendo ações que são cedidas para os colaboradores meramente por trabalharem na sociedade. Então vejamos um exemplo. Você trabalha na Microsoft do Brasil e a Microsoft do Brasil institui um plano de Stock Options. Você recebe, ao final de cada ano, a opção de compra por um valor, por exemplo, de R$1 de 100 ações da Microsoft americana. Porque do Brasil vai ser difícil, mas normalmente essas subsidiárias têm capital social muito pequeno. Vai ser uma discussão para outro vídeo. Você vai receber, por exemplo, o direito de comprar uma quantidade específica de ações de tempos em tempos, e as ações geram dividendos, se valorizam e acabam, de uma forma ou de outra, remunerando melhor os empregados. São mais um benefício. O vesting não é isso. O vesting ele é, sobretudo, um comprometimento comercial, normalmente feito pela diretoria com parceiros estratégicos diretamente, no qual é cedida essa participação por um cumprimento específico de metas. Eu falei, existe vesting só de tempo? Existe, mas você não vai encontrar, porque não faz tanto sentido na prática que o vesting seja só por passar o tempo. Você quer que a pessoa desempenhe, você quer que sua empresa cresça. Então, normalmente o vesting se diferencia das stock options dessa forma, embora eles sejam, no fundo, um pouco parecidos. Envolvem a cessão de participação societária para pessoas que trabalham na ou para a empresa. Agora, o partnership. Vesting difere de partnership, sim ou não? Isso é uma discussão interessante. Já fomos questionados diversas vezes e quanto mais a gente estuda, mais a gente conclui que vesting o partnership é uma forma de vesting sistematizada. Explicamos.
O partnership, por exemplo, do Banco BTG Pactual, os mais famosos do mercado, nada mais são do que planos no qual há concessão de participação para parceiros estratégicos mediante cumprimento de determinadas metas de forma organizada. Então, são vestings que estão na base, vários vestings. Chama de partnership, mais porque é normal no mercado as pessoas atribuírem nomes diferentes para as coisas que para fenômenos antigos, mas na base dos partnerships que a gente estudou e que a gente chegou a estruturar, são contratos de vesting. Agora vamos falar de vesting e cap table. Antes de mais nada, preciso esclarecer que são 3 formas que a gente vê como possíveis de estruturar um vesting com relação ao cap table. O vesting pode ser constituído de uma opção de compra, de uma cessão gratuita ou de um aumento de capital social seguido de redistribuição de cotas. Vamos com calma. Um vesting que é feito por meio de uma opção de compra, o que acontece? Dali a, por exemplo, 2 anos e o cumprimento de determinadas metas, o parceiro estratégico notifica a empresa dizendo que quer exercer o seu direito que está previsto no vesting. Esse direito vai ser o direito, por exemplo, de compra das ações que foram combinadas, das cotas que foram combinadas, por exemplo, 100 cotas ou 1% do capital social no momento de conversão. Ele exerce essa opção e paga, ele é obrigado a pagar para a empresa, mesmo que o valor seja simbólico, olha, mesmo que seja R$100, mesmo que seja R$1.000, faça um pagamento. É assim que é exercida a opção de compra. A empresa também pode fazer uma cessão gratuita. É a mesma história. Passa o período de tempo do vesting, são cumpridas os requisitos de desempenho, o sócio notifica a empresa que vai exercer essa opção e eles fazem a cessão gratuita, ou seja, o parceiro estratégico não paga nada e ele recebe as cotas. Por fim, um mecanismo muito utilizado, mas bastante sofisticado, é o aumento de capital com posterior redistribuição. Como funciona? Combina-se, por exemplo, que o entrante vai receber 1% em bases diluídas. Lembrem do bases diluídas. A empresa, então, ela, depois de um certo tempo, aumenta o capital social dela, concede 1% de cotas para esse entrante e todos os outros sócios são diluídos, né? Todos os outros sócios vão ficar com os 99% restantes da sociedade. Como calcula a diluição? Assista o nosso vídeo sobre cálculo de diluição em caso de investimento. Lá eu explico por 15 minutos como calcular direitinho a diluição nesse tipo de rodada de investimento, ou de investimento por si só. Agora, dentro dessas 3 opções, quem cede as cotas? Tanto no caso da opção de compra, quanto no caso da cessão gratuita, quem cede as cotas, necessariamente, e aí daqui a pouco a gente vai estudar a exceção, são os sócios da sociedade. Então, eu, Marco, tenho 20% de capital social. Eu cedo uma parte do meu capital social para o entrante. Por que isso é feito? Porque, via de regra, existe uma proibição específica da sociedade limitada, ela não pode negociar com as próprias cotas. Qual que é a exceção disso? É o que a gente chama de cotas em tesouraria. Vou tomar um cuidado aqui para explicar, porque esse é um tema jurídico que merece um vídeo por si só. Mas olha, nas sociedades limitadas, que tem previsão de regência supletiva pela sociedade anônima, explico, em cujo capital social é previsto que, nas omissões e lacunas do contrato social, se aplicam as disposições da lei das sociedades anônimas, nessas sociedades específicas, você pode colocar um número determinado de cotas em tesouraria. E aí como funciona? Sei lá, Marco tem 80%, Luiz tem 15% e 5% de cotas estão em tesouraria. E aí, nesse caso, é possível que as cotas em tesouraria sejam dedicadas para a execução dos vestings. Se não forem cotas em tesouraria, tem que ser necessariamente cotas de outros sócios. E aí entra uma figura que também é importante, eu sei que é muito juridiquês, peço perdão, mas é importante que quando o sócio cede, a sociedade assine o contrato de vesting como interveniente e anuente, que ela saiba do exercício da opção, que ela saiba da transferência de cotas, e isso supre problemas em relação ao direito de preferência. Agora, no caso de aumento de capital social, ninguém cede as cotas em específico, isso é muito interessante. Aumenta-se o capital social e redistribuem-se essas cotas para o entrante. E aí faz com que resolva um pouco esse problema de depender do sócio depois
assinar o contrato, a responder as notificações e cooperar no momento futuro. Porque ele se comprometeu, dá para entrar na justiça para executar, mas isso é problemático. Então, é comum também que seja feito aumento de capital social e posterior diluição. Essas são as 3 formas. E como o entrante entra? É preciso saber do Instituto Jurídico da averbação de contrato social, no caso das sociedades limitadas. O que acontece? Não é só pelo contrato de vesting que a pessoa entra na sociedade. Não. Precisa que esse contrato seja averbada a alteração do contrato social a ele respectiva. Me explico. Então, eu vou receber 1000 cotas da sociedade XPTO. E eu vou lá, cumpro o meu vesting, trabalho duro, fico um tempo na sociedade, alcanço as minhas metas. Aí eu notifico a sociedade e falo, olha, eu quero as minhas cotas, me deem as minhas cotas. E aí a sociedade fala, beleza, vou transferir as suas cotas. Mas um instrumento que transfere as cotas é a alteração de contrato social. Então, é preciso que esse documento seja assinado por todo mundo, inclusive pelo novo entrante, reconhecido firma, e aí averbado, protocolado, alterado na junta social, que aí sim a sociedade passa a contar com o entrante em seu quadro societário. Muito bem, e como fica a cap table durante o prazo de maturação do vesting, tanto o período de carência, que é a parte correspondente ao tempo, quanto o período de cumprimento das tarefas e das metas pré-estabelecidas. Olha, a melhor coisa que a gente pode falar é que a cap table fica em suspenso. No momento que é firmado o vesting, não é alterado o quadro social da sociedade. Então, mantém-se os sócios com as proporções. Isso só vai se alterar com a averbação do contrato social. O que acontece, que é importante ressaltar, é que se chegar um investidor na sua sociedade, você precisa informar dele de quem tem vested rights, de quem tem direitos de vesting, direitos de incorporação em relação à sociedade, porque isso altera o percentual de cap table que talvez o investidor queira. Isso muda também o quanto a sua sociedade já está comprometida. Por exemplo, no site da SEC americana, as empresas são obrigadas a declarar quem tem vested rights, inclusive, seja lá pelos instrumentos americanos, as convertible notes, o KEYS ou o SAFE, os instrumentos mais comuns. Vão lá, geram para o investidor vested rights e a empresa é obrigada a declarar. Aqui no Brasil, a gente não conhece essa obrigação específica, mas quando conversando com o investidor, é preciso, é um fato relevante, declarar para ele que uma porcentagem específica da sua sociedade está comprometida com tais e tais pessoas sob tais condições. E já coloca no contrato de vesting uma cláusula de confidencialidade que permita à sociedade compartilhar aquele contrato com o investidor, caso seja de interesse do investidor, porque isso ajuda todo mundo. Tem um detalhe que eu preciso ressaltar para vocês. Existe normalmente a previsão de eventos de liquidez em vesting. Não é absolutamente comum, mas existe. O que é um evento de liquidez? Traduza evento de liquidez para funding, para recebimento de investimento. Então, pode estar escrito da seguinte forma. Se a sociedade receber uma proposta vinculante de investimento superior a R$1 milhão, por exemplo, o vesting imediatamente se converte. Ué, como fica? Fica da seguinte forma. Ativa, tem esse gatilho, ele ativa o vesting, converte imediatamente a participação do entrante e a partir daí o investidor vai receber a sua parte. Por que isso é bom para o investidor? Suponhamos que o investidor negocie 10% em bases diluídas. Quem entender bases diluídas, vai para o nosso vídeo de cálculo de diluição de investimento. Ele vai lá, coloca, quero 10% em bases diluídas. Ele vai receber 10% sobre o capital social antes do entrante, do capital social com o entrante, qual dos dois? Do capital social já considerando o entrante. Então, esse é o ponto fundamental. Então, a gente vai estar aqui, por exemplo, eu sou 80%, o Luiz 20%. A gente cede 1% para a Beatriz e investing. Primeiro a Beatriz entra, então eu e o Luiz vamos ser diluídos e a Beatriz vai ter os seus 1%, e aí o investidor vai ter 10%. Então eu, Beatriz e Luiz passaremos a ter 90% da sociedade e o investidor 10%. Então é bem interessante, o evento de liquidez ele é mais comum do mútuo conversível, que é um outro vídeo que a gente fez, mas ele pode acontecer no vesting e se acontecer ele tende a funcionar dessa forma. E como é negociado o vesting? Normalmente o vesting ele não é o primeiro documento que já é colocado à mesa, exceto se a startup já está tão acostumada a assinar vestings que ela já tem um modelo próprio, a gente desenvolve os modelos dos clientes, eles passam a operar quase que autonomamente.
Mas não é tão comum que chegue a startup ainda crua e já tenha um instrumento de vesting pronto. Então, existem documentos negociais que é importante conhecer. Existe a carta de intenções, a Letter of Intentions, LOI, existe a Term Sheet, que é até mais comum, e existe o memorando de entendimentos. Então, carta de intenções é um documento super simples, 1 ou 2 páginas, falando, olha, a gente pensa em fazer uma parceria com você. Term Sheet é um documento bem específico, bem curioso. No Brasil e nos Estados Unidos ele adquire um formato bicolunado. Aqui vai estar escrito evento de liquidez, na coluna da direita vai estar disciplinado o que funciona, porcentagem na coluna da direita vai estar dizendo quanto. O Term Sheet é um documento até com alguma certa padronização e ele é bem numérico, assim. Ele não traz cláusulas jurídicas, ele não traz nenhuma grande obrigação excepcional. Normalmente o que é vinculante ao Term Sheet é só confidencialidade. E durante a negociação, antes, depois, e até sobre a existência de negociação. E ele é bem específico, né? Tantos por cento para tanto tempo, tais metas e a vida segue. O memorando de entendimento seria um documento um pouquinho mais robusto, já convém adicionar algumas obrigações jurídicas, já convém disciplinar até em detalhes como funcionaria o vesting e necessariamente a última etapa pré-negociação. Na nossa experiência, a gente nunca viu um memorando de entendimentos que foi depois transformado em carta de intenções ou term sheet. Então, normalmente o memorando de entendimentos é o último instrumento. É claro, a startup pode negociar o vesting direto e facilitar a vida, mas se é preciso um período de negociação mais longo e um entendimento maior entre as partes, recomenda-se utilizar esses documentos prévios. Sendo o vesting um contrato atípico, ele é justamente algo que pode ser negociado pelas partes. E é comum que as partes negociem obrigações fora das que eu mencionei até agora, o que a gente chama de obrigações acessórias, como, por exemplo, o direito de administração por administrador não sócio. Também direitos de fiscalização, por exemplo, verificação da contabilidade da empresa, recebimento de balancetes trimestrais ou até o recebimento de informações específicas sobre faturamento, sobre o andamento da empresa. Ainda é possível que o vesting preveja, por exemplo, participação em conselho consultivo, em conselho financeiro e outros órgãos de governança da startup. Por fim, é muito comum também que o vesting contenha cláusula arbitral. É a arbitragem do direito, né? Aquela justiça privada na qual as partes escolhem os árbitros, administrada por uma câmara, e a sentença do árbitro vale tanto quanto a sentença do juiz, de forma a título executivo judicial. E a arbitragem ela tem grandes vantagens. A principal delas, e é por isso que ela aparece no vesting, é que ela é confidencial. Ela não é confidencial como regra, mas todo mundo prevê confidencialidade. Então, a lei não obriga que seja confidencial, mas não tem arbitragem que você vai ver que não seja confidencial. É muito raro, talvez envolvendo a administração pública. A arbitragem ela é confidencial e rápida, mas, por outro lado, ela acaba sendo um pouco custosa. Porém, sendo uma briga de família, né, uma briga dentro do seio da sociedade, uma briga de sócios, é comum que a arbitragem seja a forma mais adequada, um mecanismo mais adequado para resolver. O judiciário demora, ele expõe uma situação conflituosa para todo mundo que quiser ver. Sabe-se que os processos são públicos, eles de fato são fáceis de acessar por um advogado. Então, a arbitragem faz com que as coisas sejam resolvidas em casa e rápido nesses conflitos mais sofisticados, como são aqueles típicos do direito empresarial. O vesting, é claro, ele pode adotar inúmeras formas diferentes daquelas que eu mencionei agora. O que a gente quis fazer, e a gente gosta de fazer no Costa Garcia Advogados, é explicar as coisas com base na nossa experiência e tentar simplificar de forma simples, direta e sem juridiquês os temas que são difíceis do direito empresarial. E nesse caso, é o que eu falei, o vesting é um contrato atípico, as partes acabam negociando muita coisa, mas naturalmente ele vai envolver a concessão de participação societária, por requisitos de tempo, desempenho ou mistos, no qual podem ser imputadas obrigações acessórias, também no qual ou vai ser cedida uma participação de cotas específica ou uma porcentagem, ou vai ser previsto aumento de capital social e posterior diluição. A sociedade pode se organizar com cotas em tesouraria, a sociedade pode ter conselho consultivo, e enquanto o vesting está maturando, né, está em seu período de carência, é preciso informar os investidores desse comprometimento dos vested rights em relação a esses parceiros estratégicos. E, acima de tudo, o vesting não é adequado para empregado, para colaborador. Vesting é para parceiro-chave. Fazer vesting com quem é seu empregado, sem prever remuneração, é pedir para ter problemas trabalhistas.
É com tudo isso que eu me despeço. Eu agradeço muitíssimo pela atenção e peço para que você acompanhe os nossos vídeos, o nosso trabalho, sempre tratando de temas de startup, investimento e de todo esse mundo empresarial. Muito obrigado.